Aí agora gravando. Apareceu, né? Que está gravado. Ótimo. Então, um povoamento, tá, misto, nós temos espécies diferentes. Isso é conceito da aula anterior. E aí lembre-se que existem árvores, que nós dizemos, né, elas são árvores frondosas, aquelas de copa maior. Essas árvores elas são dominantes, viu, pessoal? Elas dominam o espaço, elas crescem mais, elas crescem primeiro, não exatamente primeiro, viu? Eu posso explicar isso depois, mas elas crescem mais, de fato. Codominantes são árvores que crescem, ocupam espaço, fazem sombra, mas elas estão o quê? Abaixo das árvores dominantes. Subdominantes são aquelas árvores que estão abaixo ainda dessa segunda classe que eu citei agora, as codominantes. Existem aquelas dominadas, e aí entenda-se, são árvores que ela está fadada a, a permanecer na sombra de outras. Tá? Elas são o quê? Dominadas. Tá? E árvores mortas, certo? Nós falávamos sobre desbaste, gente. Tá? Lembre-se que o desbaste consiste em retirar excesso de árvores em um povoamento. Tá? É a retirada de árvores. Não confunda com o desrame. O desrame, ele consiste em retirar um pouco da ramificação para não ficar tão abafado, tá? Aquela população de árvores. Então, o desbaste ele pode ser por baixo, você retira o quê? Plantas inferiores. O desbaste ele pode ser pelo alto, você retira o quê? Plantas com crescimento superior, plantas que já cresceram bastante. Tá? Isso significa retirar árvores que já atingiram o seu tamanho comercial, então você retira ela, porque ela já chegou ao crescimento, ela já atingiu o máximo crescimento. E retirando ela, você oferece a oportunidade de as árvores remanescentes crescerem, né, e produzirem mais madeira. O desbaste ele pode ser seletivo, tá? Bem como ser sistemático. O desbaste seletivo, a gente vai... vou ler aqui, inclusive, para rememorar aqui. O desbaste seletivo, as árvores dominantes, codominantes, mortas ou doentes são eliminadas do povoamento para estimular as árvores das classes inferiores. Então, seletivamente, a gente escolhe tirar alguma dessas árvores, né? Ou dominantes, ou subdominantes, ou dominadas, e assim por diante. O desbaste sistemático, ele não se importa com o tamanho da árvore, tá? Não se importa com a classe de árvore. Esse desbaste, ele é feito, né, por área. Olha, eu meço aqui e as plantas pode ficar somente com esse espaçamento. O que ultrapassar, né, o número de plantas, o número de plantas que ultrapassa, eu simplesmente corto, tá? Sem olhar a quem. Né? Pode ser uma árvore frondosa, pode ser uma árvore dominada, tá? Isso não faz diferença. Esse é o desbaste, portanto, sistemático, beleza? Vantagem do desbaste, né? Rememorando aqui, elimina-se árvores mortas, árvores tortuosas e dá a possibilidade daquelas árvores com potencial de madeira, delas crescerem, delas realmente produzirem um fuste, ou seja, um tronco com valor comercial. Tá? Um tronco espesso e um tronco com a altura, né? Vai aumentar o rendimento de madeiras. Essa é a vantagem. Né? Aumenta o rendimento de madeiras em uma árvore, mas na área, quando a gente faz o desbaste, se a intenção for produzir madeira para lenha, a gente acaba perdendo o volume de lenha, tá? Mas ganha volume de madeira com qualidade para serraria, certo? Outra vantagem, proteger né, algumas árvores com bom crescimento,
aumenta a produtividade média, facilita o acesso para atividades de manejo. Desvantagem do desbaste, né? Custo, naturalmente, isso sempre vai entrar, né? Quando a gente fala em uma atividade, né, de manejo, tá? Se você vai fazer aquele manejo, ele tem um custo, naturalmente. Aumento da vulnerabilidade ao vento, tá? Já expliquei isso, não vou entrar em detalhes. Isso é só uma rememoração. Tem alguns efeitos fisiológicos do desbaste, as plantas têm mais acesso à luz, à umidade, a nutrientes, né? É isso que significa. Efeitos ecológicos, tá? Isso é relativo à paisagem, tá? A composição daquele povoamento, né? Quando a gente faz o desbaste, a gente vai mexer na paisagem. Muito bem, efeitos sobre as características silviculturais, tá? E aí entenda-se, né, uma influência, uma interferência nossa no diâmetro do tronco, na altura do tronco, na forma desse tronco, se ele vai se dar de uma forma, né, mais, como eu posso dizer, né, um tronco mais conífero. O que significa um tronco mais conífero? Que cresce em uma haste ereta, tá? Com uma base mais larga e um ápice mais estreito. Tá? A gente vai interferir em todas essas características dendométricas. Tá? Então, esses são os efeitos, tá, do desbaste na silvicultura. Esses efeitos, eles são aqui apresentados de uma forma resumida, né, nessa tabela, tá? Não vou explorar essa tabela para não chover no molhado, perfeito? Agora veja bem, na aula de hoje, entenda, dando continuidade aí ao manejo, né, que nós chamamos de desbaste das plantas, tá? Existem árvores, as árvores de uma população, ou em outras palavras, as árvores de um povoamento, elas podem ser finas, existe ali árvores mortas, esmorecidas. O que significa isso? Adoecidas, né? Ou que não recebem brilho solar e umidade suficiente, né? Então elas são o que a gente chama de árvores esmorecidas. Árvores prejudicadas, olha só, também, né? Árvores prejudicadas que dá margem para muitas interpretações. O que pode prejudicar uma árvore? Isso vai desde a competição com outras árvores da mesma espécie ou de espécies diferentes, e dá margem também a você entender, né, uma árvore que sofre prejuízo por ataque de doença, tá? Algum patógeno hospedeiro vai lá e é inoculado e manifesta uma doença. Ela pode ser prejudicada por isso, pode ser prejudicada também pelo ataque de pragas, né? E árvores competidoras. Entenda-se, árvores, tá, que não têm valor econômico, árvores que não nos interessam, né? São espécies vegetais de crescimento arbustivo que não faz parte do nosso programa, né, de cultivo em silvicultura. Perfeito? Veja, essas árvores, todas elas podem estar no mesmo povoamento, competindo pelos recursos de produção. Tá? Entenda-se aí como recursos de produção, né? Ou seja, aquilo que a árvore, tá? O arbusto, enfim, ele utiliza para seu crescimento e desenvolvimento. Tá? Inicialmente, entenda-se a umidade, tá? Entenda-se também a luz, o brilho solar que é receptado pelas folhas dessas árvores. Entenda-se também
a nutrição mineral das árvores, tá? Em silvicultura, galera, a exploração de florestas, o negócio ele não é muito diferente, tá? Do que a gente está acostumado com o cultivo, né, de espécies anuais, produtoras de grão, né? A coisa, ela não, a exploração agronômica, ela não muda, né? Naturalmente que é preciso ter os cuidados relativos à nutrição mineral das plantas, à correção do solo, né? Do pH do solo, tá? A neutralização do alumínio tóxico do solo, o suprimento, né? A adubação suplementar com macro e micronutrientes, tudo isso não é dispensável, né? Em silvicultura, o cultivo de florestas, ele ocorre também aos moldes de uma cultura anual, né, que a gente está acostumado a explorar aqui na região. Perfeito? Então, todas essas árvores ali, elas vão competir pelos os elementos, né, de produção. Tá? E é natural que a gente proceda a um desbaste, né, deixando privilegiado as plantas remanescentes, as árvores remanescentes, tá certo? Bom, sobre desbaste, reparem ali, quem é de Rio Verde, quem conhece bem a cidade, ali na escola agrotécnica, né, tem algo, né, que o pessoal chama ousadamente de bosque. Tá? Aquilo era para ser um bosque, é uma área que está depois ali da mutirão, né? A gente passa ali e já vê, né, um reflorestamento. Eu quero dizer para vocês, eu participei da etapa inicial daquele reflorestamento, tá? Mas eu participei como peão mesmo, compreende? E eu me lembro a época que nós nos encontrávamos, eu cursava técnico agrícola, eu me lembro a época que nós nos encontrávamos para fazer, né, a manutenção da escola. Os estudantes faziam, nós fazíamos. Pegava na enxada, tá? Fazia parto de porca, cuidava, né, do arraçoamento de aves, colhia ovos. Lá no setor de bovinocultura, né, também tinha suas atividades. Na olericultura, nós ajudávamos os funcionários, né, a cultivar espécies olerícolas. Tá? Bom, tudo era feito, né? E naturalmente aquela garotada, eu tinha 15 anos na época, aquela garotada é que cuidava conta disso. Mas sobre o bosque, eu ajudei a capinar, a carpir aquele negócio lá, tá? E eram plantadas ali muitas, eu não posso dizer muitas, mas existia uma diversidade de espécies ali, tá? Existia uma diversidade. Tinha mudas ali de espécies diferentes, tá? O projeto do bosque, ele realmente tinha o efeito, né, de produzir um ambiente com árvores diversas, né? Agora, quem passa ali vai reparar e observar muito bem que o bosque virou, né, simplesmente, tá, um grande povoamento de, o que tem ali? Angico, né? A gente chama de angico. O angico ele é natural aqui do nosso cerrado. Então, o que aconteceu? O angico ele tem uma capacidade de dispersão de sementes, tá? Que ele ocupa uma área muito facilmente. Então, aquela área que era para ser ocupada por essências florestais, umas 10 ou 15 espécies que tinha lá, ela acabou sendo tomada por angico. E aí eu imagino que tenha faltado cuidados culturais
especialmente relativo aqui ao desbaste. E aquela garotada que eu fazia parte, né, uma turma, eram 2 turmas, né, que estudava cedo e estudava à tarde, uma garotadinha de 15, 16 anos. Então a gente ia lá carpir e muitas vezes a enxada cortava a coisa errada, né? E aí tinha que replantar. Para cada essência florestal que eu cortasse, eu tinha que voltar lá e plantar outras 10. Tá? O método era esse. Mas quem passa lá hoje vê que o bosque virou, né, uma ocupação de angico. Né? Ele não tem o seu efeito, né, ecológico. Tá? Falhou. Beleza? Então, isso aqui é só um adendo, né? Uma informação a acrescentar aqui para vocês, né? Uma experiência aí em silvicultura, né? Lá em anos 2000, mais ou menos. Bom, e o que aconteceu ali no bosque é que a competição por luz, umidade e nutrientes resultou, né, que a espécie mais adaptada na região, o angico, ela suprimiu as outras espécies que foram plantadas lá. Sem levar em questão aqui, né, o corte da enxada, que algumas vezes a gente cortava mesmo acidentalmente. Bom, competição, portanto, né, com luz, umidade e nutrientes. As árvores remanescentes, né, quando a gente faz o desbaste, eu tenho a impressão que faltou um desbaste ali adequado, né? Tirar aquele angico, cortar aquilo, faltou, né? De fato. E as plantas, de forma a deixar ali apenas as essências florestais, né? Que deveriam permanecer ali como plantas, como árvores remanescentes do desbaste, certo? Olha só, se a gente não faz desbaste, corre risco, e eu ilustrei aqui muito bem, do angico tomar conta. Corre outro risco também. Se não fazemos o desbaste, o fuste da madeira ele pode bifurcar, né? E perder o seu valor comercial. Essa bifurcação, né? Entenda-se um engalhamento da árvore, e que é chamada de contrafustes, ou melhor, de contrafortes, tá? Contrafortes. E isso aqui só atrapalha, né? Só desvaloriza a madeira que está sendo produzida, porque a qualidade de processamento dela vai ser diminuída muito, porque aquele engalhamento ali é produzido um nó, tá? Aquele nó ali é produzido uma resina, quando a gente corta, tá? É produzido uma resina. Tudo isso influencia negativamente no processamento da madeira. Às vezes, se fosse uma espécie vegetal, como a teca, né, que é utilizada para produzir lâmina de madeira que vai entrar, de repente, aí num comprensado, alguma coisa assim, né, uma teca, uma espécie dessa natureza, tá? Ela vai perder em muito o seu valor comercial, certo? Adicionalmente, né, quando ocorrem esses contrafortes, né, como eu disse, dificulta o processamento e abaixa o rendimento volumétrico da madeira que pode ser usada em serraria ou em folheados. Folheados, entenda-se, né, pegar a madeira e tirar lâmina de madeira, tá? Para ser usado em comprensados de porta, né? Aqui é o que o pessoal quer chamar, né? Quer nominar, né? Como folheados, beleza? Muito bem. Fazendo o desbaste, ou melhor, não fazendo, reiterando aqui a informação, né? Corrigindo, melhor, com o desbaste, né? Você acelera o rendimento diamétrico,
a árvore ela está mais com um espaço útil para ela, né, maior. Então, ela vai acelerar o seu rendimento diamétrico e também o seu rendimento volumétrico. Um outro efeito, tá, é relativo à diminuição na densidade de plantas com características coníferas. Tá? Se você faz o desbaste, né, acaba, por isso, controlando a densidade. Tá? E um povoamento que é menos denso, ele resulta a árvores que se esticam menos. Repare, né? Quando as plantas elas não são diferentes, plantas perenes de crescimento arbustivo com uma plana anual de crescimento herbáceo, como a soja, tá? Repare que na linha cruzada a competição de plantas resulta o quê? Em plantas que crescem mais. Isso chama-se, né, estiolamento. A gente chama isso de estiolamento, tá? Aquele povoamento muito grande faz elas competirem mais, elas querem crescerem muito e chegarem primeiro, né, à luz. Ninguém quer ficar na sombra de ninguém, basicamente é isso. Então, quando você faz isso em um povoamento de árvores, tá, surgem menos casos de plantas, ou melhor, de árvores, cujo fuste ele se esticou demais, né, num aspecto que a gente chama de aspecto, né, de planta conífera. Perfeito? Muito bem. Falamos aqui, pessoal, até esse momento, nós falamos sobre o desbaste. Alguma dúvida sobre o desbaste? Dúvidas sobre o desbaste, senhores? Lucas Silva, colega Lucas Silva. Ô Lucas, fala aí com suas palavras, a sua compreensão aí, o desbaste aí, o que você compreende aí sobre desbaste? Lucas Silva. Vamos lá, Lucas. Lucas. Bom, Lucas ele não está presente. Jailson. Ô Jailson, uma definição aí, pode ser com as suas palavras, viu? A gente falou sobre, e falou muito, de uma forma repetida, inclusive, sobre desbaste. O que você tem a acrescentar, colega Jailson? Não sei se o Jailson está com o microfone. Acho que não. Bom, o Jailson não está presente, viu? Professor, boa noite uma vez. Boa noite, Renan. Esse desrame ou desbaste é para propiciar que a planta tenha um bom desenvolvimento e que ela, quando for chegar na hora de corte, para ela não ficar tendo aqueles nó na madeira, quando for desfiar a madeira, como que é? Será que foi isso que eu entendi? Você entendeu muito bem. Você entendeu muito bem, Renan. O desbaste, na verdade, Renan, eu preciso dizer que o que você entendeu muito bem, um outro conceito, né, relativo ao desrame. O desrame, sim, ele tem essa função, tá, de impedir, tá, que a madeira, que a árvore ela ramifique e que produza nós no tronco. O tronco é que é valioso, né? Quando a madeira é para serraria. Tá? Então, esse teu entendimento é relativo ao desrame, que a gente vai falar mais a seguir. Certo? Obrigado pela sua participação, Renan. Ah, tá. Porque eu entendi, sim. Sim. O Lucas acusou que a internet está ruim.
Beleza, Lucas. Muito bem. Quem pode complementar aqui a ideia, a percepção, né, o entendimento do colega Renner? Vamos lá, pessoal. Eu estou muito afim de uma aula interativa, né? Essa sexta-feira, essa noite de sexta-feira, eu sei que é difícil para todos vocês, né? A minha aula é a última da semana, mas a gente pode a gente pode criar um ambiente muito bom aqui, discutindo as ideias. Quem falou? Professor, qual que era o desbaste abordado aí? Então, o desbaste, né? Com suas palavras, né? Pode dizer aí para nós aí o que vem a ser o desbaste. Deixa eu ver. Eu acho que o desbaste elimina árvores que tomam lugares de outras em número de altura e aquelas que são supridas pelo assombreamento e não conseguem desenvolver. É feito desbaste nas árvores altas para que já estão no ponto, eu acho assim, eu não lembro assim um pouco da última aula, que já estão no ponto de corte e da mesma forma supre e de uma certa maneira abre um espaço para as mais pequenas crescerem, assim, mais ou menos assim que eu entendi. Muito bem, Kleber. A sua resposta, ela aproximou muito de uma resposta completa. Falou Mais ou menos. você falou abordando aí, né, os tipos. Você começou a entrar um pouquinho nos tipos aí dos desbastes. O entendimento é exatamente esse. Muito bem. Esperava essa resposta. Clébio. Rodrigo. Sim. E aí? O desbaste ele pode ser feito ainda na fase inicial, como se fosse, por exemplo, selecionar as mudas, deixar um espaçamento para garantir o povoamento, determinar um povoamento, no caso, e favorecer. No caso, vamos falar assim, na formação das lavouras, vamos falar assim, de eucalipto, ou então alguma coisa para que favoreça o crescimento mais igual, alguma coisa assim, deixar eliminar algumas plantas e deixar elas mais ou menos na quantidade mais apropriada para a determinada floresta, ou determinado tipo de árvore. Isso. Muito bem, Clay. Ficou um pouquinho misturado, assim, mas na sua fala, né, você quis dizer, você quis abordar aí sobre o desbaste, por exemplo, aquele desbaste pelo alto, que a gente tira árvores que já alcançaram o tamanho comercial. Tá? Isso aí acontece em um povoamento de eucalipto. Tá? O povoamento do eucalipto, nos primeiros anos, o que acontece? As plantas não estão competindo ainda, as plantas de eucalipto. Tá? E aí, para a gente aproveitar melhor a área, o que você faz? Você faz um plantio bastante adensado para aproveitar a área, porque é uma planta jovem. Tá? Então, para aproveitar a área, você faz um plantio muito adensado. E aí, quando, por ocasião ali do sexto ano, talvez um pouquinho antes, você faz um corte, tá? Um desbaste para a produção de lenha e deixa árvores remanescentes, tá? Que vão crescer, tá? Nos anos seguintes, de forma a engrossar, né? O tronco, tá? O fuste, e ganhar um valor comercial, porque ela vai ser destinada à serraria. Então, o mesmo povoamento, você pode atender ele, né, esse é um caso do eucalipto, né, você pode conduzir ele, fazer um desbaste dessa forma aí, que você falou na sua fala
final, né, de forma a retirar plantas e deixar outras crescerem mais. As plantas retiradas, elas vão ser comercializadas como madeira, como lenha, né, realmente para fogo, fogo em caldeira. E a remanescente, né, vai para a serraria, perfeito? Você falava sobre poder fazer esse desbaste numa idade mais jovem, é uma idade mais tenra, foi o que eu entendi. Bom, o desbaste ele pode eliminar espécies estranhas que não foram plantadas, né? É o caso, por exemplo, do bosque ali do colégio agrícola, né? No meu entendimento tinha que ter sido desbastada ali o angico, né? Porque virou um angical, na verdade, perfeito? Então acho que em princípio, né? No início no ano inicial, primeiro e segundo ano, se você tiver que fazer um desbaste é para eliminar espécies estranhas, perfeito? É isso aí, Caio? Perfeito, Rodrigo. É isso mesmo. Outra coisa que acontece também nas lavouras de eucalipto, depois do primeiro corte, vem uma brota e é feito também um desbaste para deixar alguns brotos, né? Eu não sei se é isso mesmo que acontece, deixar alguns brotos, um ou dois, por toco, no caso, que fica, para reformar novamente a lavoura. Certo. Existe sim essa possibilidade, aí vai da espécie vegetal, né? Se ela tem uma rebrota acelerada, se a rebrota dela produz madeira, né? A contento, ou seja, em quantidade, em qualidade que vai ter aceitação comercial, né? Isso tem essa previsão, sim, né? Essa possibilidade existe, tá? Bem lembrado, bem observado também. Perfeito. Professor. Sim, pode falar, Natal. O desbaste eu posso considerar esse desbaste da árvore adulta da mesma forma quando eu faço com a semente, por exemplo, suponhamos que na minha horta eu semeei uma quantidade de semente a mais, né? Elas nasceu todo, aí eu vou retirando algumas ali para que ela tenha desenvolver outras. Posso estar semelhando mais ou menos assim também? Bom, aí você trouxe para olerícolas, né? O desbaste olerícolas ele acontece muito, por exemplo, quando você semeia cenoura, né? Sem querer desviar muito, né? Partindo para a olerícola, mas querendo responder a sua pergunta, a cenoura a gente faz, a semente de cenoura é muito pequenininha, então a gente semeia ela no sulco de semeadura, no canteiro, e aí quando ela cresceu, quando ela tá engrossando raiz, as raízes vão ficar muito finas se você não desbastar, né? Então a gente fazia muito isso, né? Você ia lá e puxava, né? E deixava o espaço para a raiz engrossar. Isso em olerícola. Essas semelhanças são bem parecidas, então, sobre o desbaste positivo? Sim, tem. Ou seja, o princípio, né? Porquê de fazer o desbaste, o princípio é o mesmo, né? Basicamente, isso significa que aquele povoamento ele está denso, né? Ele tem um adensamento tal que nós precisamos, em algum momento, diminuir a quantidade de árvores, tá? Para permitir que aquelas árvores remanescentes elas cresçam e alcancem um maior valor comercial. E pensando, por exemplo, o eucalipto, ele é um exemplo muito recorrente, né, em florestas, né, assim como soja e milho são exemplos muito recorrentes em culturas anuais. Então, o eucalipto, você planta, vamos pensar nesse caso aí do eucalipto,
uma lavoura, um cultivo bastante adensado para produzir madeira com fins, né, com destino, né, para lenha, até, eu não sei exatamente se até o 6º ano, né, você vai fazer o desbaste naquele momento ali, vender essa madeira para lenha e portanto, custear um pouco das despesas, né, e esperar que aquelas árvores de eucalipto remanescentes, elas alcancem, né, elas cresçam em diâmetro e em altura, tá? De forma a valorizar mais, tá? De forma a alcançar um valor de mercado, né, melhor, tá bom? Uma curiosidade. Sim. Tá, ok. Se eu quiser plantar, se eu quiser não, o nosso clima aqui, o nosso terreno aqui, ele é propício a como que eu vou dizer, a um plantio de seringal? Quantos anos ela começa a produção e qual que é o término do ciclo? E quando ele começa assim, depois de 1 ano, 2 anos, eu tenho que fazer essa poda, como que é, professor? Isso é só uma curiosidade. Sim, a seringueira. Bom, para minha surpresa, eu soube em 2014, quando eu dava aulas para o curso de agronomia da Univangélica, lá em Goianésia, eu soube que em Goianésia tinha um povoamento de seringueira, né? E aí eu me questionava, pô, mas seringueira aqui no Cerrado, que coisa estranha. Eu sei que seringueira ela é originária da floresta amazônica, então ela está adaptada ao clima daquela macro-região, né? Aí eu me surpreendi em encontrar seringueira em Goianésia, né? Goianésia está a 200 quilômetros ao norte ali, né? Acima de Goiânia, né? Você anda 200 quilômetros e ali tem uma plantação, tá, considerável, uma área muito grande de seringueira. Aí eu me surpreendi com isso. Ô, Então, professor, sim, aqui perto de Naciolândia, entre meu município de Naciolândia com Bom Jesus, tem uma plantação de seringueira lá, imensa de grande. muito Eu grande. passei lá perto dela, não sabia que era aquilo lá não. Eu perguntei um rapaz, ele fosse, que me fala, fosse que é seringueira. Você vê a altura daquelas árvores, Cresce, né? elas Muito. têm nada menos de 40 anos plantada, não tem menos. 40 anos? Eu- É, Uhum. É velha a plantação de seringueira, ela tem muitos anos mesmo. não, mas ela já tem 40 anos, só que o retorno financeiro dela não depende do corte, né? O retorno financeiro dela é anual, tá? Através da Não, a extração seringueira da não borracha. corta, né? Não, você Eu faz... não, eu tive lá, eu vi as árvores, aí eu perguntei ao rapaz, ele falou assim, não, uns 40 anos tem plantado essa seringueira aí. Aí eu perguntei, vocês extrai alguma coisa dela, o látex, né? Aí o cara Isso, falou, lá. não, o dono da fazenda plantou aí, morreu e ficou aí, ninguém me não, isso aí agora é da usina. Aí o Ibão deixa de derrubar. Certo. Bom, é uma vegetação que ela não é vegetação nativa, mas se a derrubada não é permitida, talvez isso é porque a, a área, né, aquela área florestada, provavelmente ela foi dada é, em, ela foi dada, Reserva, né? ela foi dada como reserva de uma área maior, né? Acontece muito isso. Por exemplo, o pessoal quer desmatar ou já desmatou, né? A área, gente, a área aqui terra na nossa região está muito cara, sabe? Ali do lado de Santa Helena, né, o alqueirão é R$ 200.000, sabe? Tá difícil adquirir área e mais difícil ainda para o cara que tem a área, né? Ele ele destinar essa área tão valiosa, tá, para reflorestamento. Então, o que se tornou praxe,
Não exatamente praxe, mas Você, o que pode acontecer é das pessoas, né, comprarem, né, área com vegetação nativa em rebiboca, né? Ou seja, rebiboca de serra ali, né? Tem área lá. Você pode comprar, adquirir, né? Uma área, né? Com a matrícula vinculada à área que você precisa reflorestar, né? Isso é dado como reflorestamento, né? Para entrar lá nos 20%, certo? Me parece o caso aí da seringueira que o colega chegou a mencionar. O Renner queria falar alguma coisa? Quem? Não? Alguém? Mais alguma coisa? Não. Beleza. Voltando aqui, portanto, aos slides. Só um instante aqui, deixa eu controlar o negócio aqui. Certo. Bom, os slides estão aí, né? Dá para ver. Bom, vocês veem o slide, né, pessoal? Tá vendo aí? Ou desapareceu? Dá para ver sim, professor, tá ok. Tá vendo, tá vendo. Ok. Veja bem, saímos do assunto relativo a desbaste e entramos em outro, né, relativo a desrame. Então perceba que agora a gente não vai subtrair, nós não vamos subtrair plantas, árvores, nós vamos fazer uma limpeza, né, do excesso de ramo, a ramificação em excesso, tá, que atrapalha o crescimento de um fuste, de um caule, de um tronco sadio, né, com valor comercial. A definição aí para desrame, veja, é o corte ou supressão dos ramos mortos ou vivos que se encontram ao longo do fuste com vista a melhorar a qualidade da madeira. Olha, isso é de muito grande importância em mogno, tá? Em mogno, porque se você descuidar o teu tronco, né, de mogno, que é muitíssimo valioso, é muito caro, demora-se muitos anos, né, para você ter uma planta em ponto de corte. Bom, isso é muito importante nessas espécies, né, que tem destino na serraria, né, para a produção de mobília, né, de mobília com muito valor, né, agregado, certo? O desrame é importante nisso. É importante também, é especialmente importante nessas espécies com destino à serraria, perfeito? Veja só, o desrame ele pode acontecer de duas formas. Ele pode ser um desrame natural. Nesse caso, acontece com o eucalipto. O eucalipto, à medida que o povoamento ele encontra-se adensado, o que acontece com aquela população de plantas de eucalipto? As plantas, elas começam a simplesmente subtrair, né, os ramos do bacheiro. E aí entenda-se, né, como bacheiro aquela parte do dossel que fica mais embaixo. Pessoal, dossel, né, vale rememorar isso daí. Dossel diz respeito a toda a parte aérea que está presente ali no povoamento. Imagine um hectare, um hectare povoado com eucalipto. Toda a parte aérea, tá, daquelas plantas ali, né, em conjunto, nós chamamos de dossel. Imagine um hectare com soja, né, toda aquela parte aérea de plantas, tá, aquilo em conjunto nós chamamos de dossel. Perfeito? Então, fixem esse conceito aí, tá? Algumas vezes a gente vai falar em dossel, então eu espero vocês já não terem dúvidas. Olha só, o eucalipto, portanto, quando ele está adensado, né,
quando as árvores, né, elas sentem, tá, que estão em um ambiente de muita competição, especialmente muita competição por luz, a árvore, existe nessa espécie de eucalipto um mecanismo controlado geneticamente que a árvore ela vai começar ela vai começar a secar os ramos, tá? Os galhos que estão mais embaixo, ou seja, aqueles galhos primeiros, né, mais velhos, aqueles galhos que inclusive estão no sombreamento da parte superior das plantas, né? Ele está sombreado ali, então ele está sem função nenhuma. A planta aciona um mecanismo genético, tá? que vai causar a seca, né? E morte dos ramos da porção mais inferior ali da árvore, tá? Do bacheiro, ou até ali do terço médio, perfeito? Bom, isso tem um nome em fisiologia vegetal, isso tem um nome, né? Acontece em qualquer povoamento, tá? Em espécie, tá? Que é cultivada, né, de ciclo anual. Esse fenômeno, né, que tem controle genético acontece também em soja, né? A gente vê que quando a soja está muito adensada, tá? Chega uma idade dela que aquelas folhas, né, e pecíolos do bacheiro, ela amarela e cai, certo? O controle genético, basicamente, ele entra num processo metabólico. De novo. Existe um processo metabólico que produz um hormônio chamado ácido abscísico, tá? Ácido abscísico. O nome abscísico, ele remete à abscisão. Abscisão significa desruptura, ou seja, significa uma coisa que termina, que é cortada, tá? Então, o ácido abscísico é um hormônio vegetal que faz, né, secarem folhas e secarem troncos, né, galhos, etc. Então, o eucalipto tem esse controle genético, tá? No eucalipto. Nós chamamos isso de desrame natural. Olha só, o desrame natural ele também pode acontecer influenciado pela densidade do povoamento, tá? E aí, nesse caso, as coisas acontecem, mas não tem um controle genético, tá? Basicamente, é um efeito, tá? Ambiental, uma resposta das plantas ao ambiente que se tornou adverso, tá? Dado a alta densidade de plantas. Parece que chegou perguntas aqui, deixa eu ver aqui no chat. Beleza, deixa eu começar de cima. Começar pelas últimas perguntas aqui. Tem muita pergunta, viu, pessoal? Muito bacana mesmo vocês perguntarem. Bom, o Helder diz, professor, essas plantas entram em senescência também? Ô, Helder, você inclusive usou um termo aí que vem da fisiologia vegetal, né? A senescência de plantas. Bom, a palavra senescência, ela vem de sêneca, tá? E significa velho, né? Então, essas plantas entram em senescência também, ou seja, elas entram em processo de envelhecimento? Não, Helder. O adensamento, ele não provoca a senescência de plantas. A senescência, ela resultaria em morte da planta, né, como um todo. Nesse caso, o que a planta faz é cortar a ligação com os ramos de baixo, tá? Então, não seria senescência, não.
Perfeito? Bom, respondendo aqui agora ao Hauer. O Hauer pergunta: o tempo em média de 10 anos para começar a extrair, temos uma pequena área em produção no município de Ipiaçu, Minas Gerais, né, parece uma área familiar. Ele diz: meu avô plantou 1 hectare, né, há quase 50 anos atrás, enfim, e sobrou cercar, acho que significa cerca, né? Sobrou cerca de 350 árvores, produzindo cerca de 1 tonelada por mês. Hauer, está um pouco confuso a tua pergunta, viu? Essa parte aqui da produção ficou difícil entender, né? Eu pude entender aqui que você tem uma área de 1 hectare, né, já explorada há muito tempo. Já explorada há muito tempo. Já explorada há muito tempo, né, com uma espécie aqui que não ficou muito claro qual era. Há 50 anos, eu não sei se você falava de seringueira. Reescreva aí para nós, para a gente poder ter um entendimento mais claro, viu, da tua pergunta. O Lucas perguntava o seguinte: olha só, aqui na granja que eu trabalho, deve ser um aviário, né? Não se deixa fazer a rebrota, faz-se um plantio novo, pois a madeira aqui é usada para fazer maravalha. Tá? Muito bem. Então, o Lucas aí acrescentando a informação de que a rebrota, você pode economizar em mudas, né? Mas eu posso entender aqui pelas palavras dele que é melhor você bancar, né, o gasto com mudas, porque resulta uma produção de madeira com melhor qualidade. Bom, o Lucas falava em outra pergunta: o desbaste ajuda a reduzir números de árvores determinadas, né, de determinado povoamento, favorecendo as árvores remanescentes, né? E aí ele cita o aspecto, né, das árvores remanescentes fazerem melhor uso da luz, da água e dos nutrientes. O divino, então o desbaste seria para deixar as plantas em tamanho uniforme? Bom, divino, faz sentido essa sua colocação, tá? Desbastando, né? A gente está eliminando algumas vezes plantas que são dominadas, né? Ou então plantas que são dominantes. Isso resulta em um povoamento mais uniforme, né? Faz sentido a sua colocação. Antes disso, o Hauer falava de desbaste seria manter um padrão da madeira, né? Interrogação. Em espessura e tamanho? Sim, Hauer, né? Inclui esse interesse, né, da gente valorizar a madeira, tá? Através do seu crescimento em espessura e em comprimento também, né? Bom, vamos prosseguindo aqui. Tá? Se tiverem mais perguntas, o pessoal pode mandar assim, que a gente se esforça, viu, em responder. Já são 9h41. Vamos ver aqui mais um pouquinho, né, do conteúdo. Veja que o desrame, ele também pode ser, galera, ele pode ser um desrame natural, tá? Desculpe, aqui eu queria escrever aqui desrame, desrame artificial. O natural a gente viu antes, né, no caso do eucalipto. O desrame natural, nele, né, nós fazemos o quê? Eliminamos os ramos mortos ou vivos que prejudiquem a produção de madeira. Tá? Então, pela ação, né, ali de quem conduz a floresta, de quem cultiva, né, por iniciativa dele, por ação dele, ele vai lá e vai trabalhar aquela madeira, né, cortando ramos
tá, que somente prejudicam. Tá? Esse é o desrame artificial. Perfeito? Bom, o desrame, pessoal, ele deve seguir um programa, né? Ou seja, um planejamento. Então, veja bem, o programa de desrame é um documento elaborado, né, que contém informações sobre aspectos econômicos, tá? Aspectos silviculturais, entre outros aspectos relevantes ao desrame, e indica o momento, indica as dimensões, indica também o número e as características das árvores a serem desramadas. Tá? Indica a periodicidade do desrame, a época, tá? Os equipamentos que precisam ser utilizados, bem como os métodos de desrame e outros aspectos silviculturais relevantes. Veja a densidade, né, desse texto. Ele fala muita coisa aí relativa ao programa de desrame. Mas, basicamente, a gente precisa ter em mente, nós precisamos, né, entender que o programa é necessário um planejamento, tá? Esse planejamento ele inclui informações detalhadas relativos a muitas coisas, né? Que vai desde o objetivo, né, da madeira produzida, né? A que nicho econômico ela vai atender, se para a produção de lenha, se para a produção de madeira para serraria, incluído ali aspectos silviculturais, né? Não, a espécie teca, ela tem que ser conduzida de tal forma e assim por diante. Outras coisas aí relevantes, né? Um cronograma de atividades também é necessário ser incluída, né, nesse planejamento do desrame, tá? Qual a periodicidade que você vai fazer o desrame, qual época, que equipamentos você vai utilizar. Veja, programação, planejamento, né, uma visão de futuro, tá? Que inclua todas as atividades a serem executadas. Tudo isso, né, quanto mais, melhor. Né? Quanto maior o detalhamento, maior será também a nossa segurança, né? Em conseguir êxito, né, nessa atividade aí, tá? De florestas. Perfeito? Momento da realização do desrame, particularmente sobre isso, veja bem, ele depende da qualidade do sítio. E aí, quando eu digo qualidade do sítio, né, entenda-se aí sítio, não um sitiante, né, aquela área familiar, pequena, muitas vezes. Não entenda isso. Entenda sítio apenas como lugar em que a espécie, tá, ela foi plantada e vem sendo cultivada. É o lugar. Aquele lugar ele pode ter, né, um solo que é um solo de boa fertilidade, tá? Então, tudo isso daí são informações relativas à qualidade do sítio, perfeito? Então, o momento do desrame vai depender se aquela floresta, tá, ela cresce em um ambiente favorável ao seu crescimento, né? Se o ambiente é muito favorável, a esperança é fazer um desrame, né, numa idade mais prematura, porque as plantas elas crescem e crescem muito e crescem aceleradamente, né? Perfeito? O momento ele também vai depender, né, naturalmente, do objetivo da produção. Se eu quero produzir madeira para lenha ou se eu quero produzir madeira para serraria, tá? Essa madeira na serraria ela vai virar o quê? Vai virar mobília, né? Móveis de luxo, tá? Ou ela na serraria ela vai passar por um procedimento, né? Um processo de produção de lâminas, né? De folheados, tá? Tudo isso daí, o objetivo da produção da madeira, né? Tudo isso vai entrar no nosso planejamento, né? Silvicultural, tá? A gente está se aproximando, né, do final dessa aula, 9h47. Bom, eu quero apenas terminar com esse parágrafo.
Os critérios mais frequentemente usados para definir o momento do desrame têm como base o diâmetro do fuste à altura do peito. Gente, aquela DAP, viu? Diâmetro na altura do peito. Lembre-se, eu já tinha falado para vocês, né? É o diâmetro da árvore, não circunferência, mas diâmetro, tá? É a altura de 1,30 m, perfeito? Bom, então, nesse texto aqui, né? Falando aqui do desrame, o desrame ele tem como base, né? Ele tem como referência a altura de 1,30 m, né? A DAP, tá? É o diâmetro, tem como referência também o diâmetro da base dos ramos, tá? Os ramos tem ali a sua medida diamétrica, tá? Isso é importante também. Se o ramo ele já cresceu muito, ele está mais espesso, tá? Ou se ainda cresceu pouco, né? Isso vai influenciar no momento da operação, tá? Se a gente espera mais ou se já faz logo. As dimensões mínimas recomendadas para cada um dos casos são indicadas por tabelas específicas, tá? Para cada uma das espécies. Veja, eu vou fazer agora fazer aqui a nossa chamadinha, perfeito? E na próxima aula, nós continuamos desse slide, tá? Falando aí sobre o desrame. Beleza? Vamos lá, vamos ver que jeito a gente faz essa chamada aqui, né? Uma coisa mais rápida. Vai parar a gravação? Opa, valeu. Obrigado aí. Tem que parar essa gravação aqui, senão o negócio fica longo. Stop record.